Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Leide. E hoje é o nosso segundo episódio diretamente daqui de Alphaville, onde eu tenho a honra de trazer uma convidada que eu me conectei há mais ou menos um ano e fraçãozinha, em um lugar maravilhoso que foi o Método Destiny que eu fiz aqui em Alphaville. E essa pessoa está na minha vida desde então, porque nos conectamos no último dia, eu estava conversando com ela isso, mas foi tão forte, tão verdadeiro, que temos nos mantido até hoje, nos comunicando, conversando, curtindo o que postamos e o que não postamos de uma da outra, porque eu sei que é verdadeiro, porque veio de Deus. É com muito prazer que eu trago como convidada uma pessoa que eu vou começar com Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, o coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Márcia Sacomani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Leide. Obrigada, irmã. Obrigada pelo convite. É uma honra inenarrável estar aqui. É imenso, imenso mesmo. Eu fiquei muito emocionada com o seu convite no momento que você me ligou. Eu falei, meu Deus, eu? Porque eu leio, não, é meu marido. Tô aqui, exercendo a minha rotina do dia a dia. E você me ligou, mas eu senti o quanto foi verdadeiro o seu convite. Sim. E na hora eu orei e falei, Senhor, se for essa a sua vontade, por que não? Sim. Né? Estou aqui estreando, sim, mas não é por mim. É sempre sobre ele, né, Marcinha? Sobre ele. Então, é sobre isso. Se eu tiver algo que eu possa contribuir para outras pessoas, para outras mulheres... Principalmente, viu? Vai ser o nosso tema central. Estou aqui, à disposição, sempre. É aquela questão, né, gente? A mulher adquire sabedoria e ela tem que transbordar a sabedoria que ela adquire. Márcia é uma pessoa que eu sei que tem muito a agregar no reino de Deus, através da sua vida, da sua vivência, porque ela carrega verdades. E essas verdades vão ser reveladas e vai ser muito assim, eu acho que vai ser uma viradinha de chave na vida de muitas mulheres hoje e os papéis que elas exercem dentro dessa sociedade que hoje colabora muito para a questão de reverberar somente o autoritarismo feminino e ela vai falar que isso não existe. Marcinha, vou começar com a seguinte pergunta que todos os meus convidados eu faço, porque eu conheço todos que passaram por essa mesa, porque vieram da parte de Deus, mas você que está em casa não. Quem é Márcia Sacomani, por favor? Eu sou a Márcia Sacomani, eu sou a mãe do Rafael, a mãe da Isabela e a esposa do Rogers Borsato Sacomani. E a Márcia cristã, a Márcia filha? Filha de Deus, que tem buscado estar mais próxima de Deus a cada novo dia, buscado pessoas, porque eu acho que Deus, temos a palavra, a Bíblia está lá, à nossa disposição, em diversas situações, está lá para a gente buscar, mas Ele usa também pessoas, e é isso que eu tenho buscado ao longo aí de alguns anos, para aumentar a minha fé, que eu sempre fui uma mulher muito de fé, e algumas situações da nossa vida, da minha vida, eu acho que me provaram isso. Forjou o seu caráter. Exato. Então, assim, eu fui buscar isso de uma forma intencional, porque eu entendi que eu precisava encontrar algo que estava vazio dentro de mim, não me preenchia. Eu tinha muitas coisas, eu tinha conquistado muitas coisas que nem estava, né, nos meus planos, mas algo me faltava. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive esse encontro com Jesus, eu entendi que aquilo foi me preenchendo de uma tal maneira que não é suficiente. Todos os dias eu preciso mais, todos os dias eu preciso entender mais do que Ele quer de nós. Porque se eu estou aqui, se Ele me deu o que me deu, se Ele me colocou onde me colocou, tem um propósito. Para transbordar em outras vidas. Exato. Então não é para mim. É sobre Ele. É sobre Ele. Sempre e será essa sobre Ele. Tem sido a minha vida.
E é muito gratificante ao mesmo tempo, porque aprender é maravilhoso, né? Sim. Então, assim, até o lugar onde que nós nos conhecemos, Sim, né? aprendendo. Exato. 3 dias ali. 3 dias ali que foi, assim, um Intensos. divisor de águas. Pra mim também. Na nossa vida, na nossa família. Com certeza. Né? Comigo, com meu marido. Porque uma coisa é você ouvir, né? E outra coisa é você estar ali, inserido Vivendo. naquele ambiente. Que também importa. Exato. Porque é um ambiente profético, não deixa de Sim, ser. exatamente. Você está ali em busca de entender, de compreender, de Sim. buscar mais, mas quando você está ali, Deus usa várias ferramentas para que aquilo E seja... pessoas. Principalmente, exato. E aí as pessoas. Então, assim, a nossa conexão, tenho certeza também Que é uma de Deus. conexão, assim, né, planejada por Deus, Sim. porque, assim, naquele espaço enorme, com Quantas- mais de 1.000 pessoas, A gente se encontrou? eram mais de 1.500, Mais do que eu acho. 1.500 era. Pessoas, ele nos colocou uma ao lado da outra. Foi verdade. E praticamente no último dia No que a último gente dia. conseguiu, teve uma interação Foi. e a gente foi se conhecendo e parece que a gente se conhece desde sempre. Há tempos, né? Há tempos. Amiga, Porque- irmã, paz. Isso, foi uma conexão Torcida. assim que com certeza veio de Deus. Veio de Deus, amiga, tenho E certeza. é isso, a gente tem que estar sempre aberto, a gente está sempre buscando. E ouvindo a voz dele. ouvindo. E só Exato. ouve quem tá perto. Exato, Ninguém consegue escutar de longe, só quem tá perto para Exatamente. poder ouvir a voz do Aba. exatamente. Marcinha, vamos começar. Eu vou chamar de Marcinha e tenha um pouco de paciência, porque é a amizade mesmo. Então, assim, vamos começar esse bate-papo. Eu me impactei muito, foi com o teu testemunho de vida. Mas antes, vamos falar assim, a Márcia, que se entregou aos pés do Senhor e se colocou à disposição dele para entender o que ele tem para você. Veio há quantos anos? Há quanto tempo? Desde que a gente recebeu o diagnóstico da nossa filha. Tá. Como eu te falei, a gente já vem de uma... A gente sempre foi de igreja, desde, a gente, né, eu e o Rogers, Sim. que é meu marido, estamos casados há... Vamos fazer agora 18 anos de casado. Ah, que em lindo. outubro. Então, assim, a gente sempre foi de ir à igreja, estar na igreja. E isso sempre foi algo necessário para a Sim. nossa vida. A fé, né? A nossa fé, alimentar isso. Mas eu nasci lá no interior de Santa Catarina, uma família muito humilde. Essa loirice não era à toa. Não era à toa. E para mim, vivi muitos desafios, mas eu tive que amadurecer muito rápido, ainda quando eu era uma adolescente. Porque aquela vida que eu tinha, para mim, não bastava. E eu sabia que existia algo muito maior do que aquilo. Eu fui buscar. Você não se acostumou com as circunstâncias. Exato. Você não quis aquilo para você. Eu entendi aquilo. Sou muito grata ao meu pai e à minha mãe pelo pouco que eles podiam me dar e pelo que me deram, mas que hoje eu sei que foi muito, Sim. muito. Mas eu sabia que existia algo muito maior, que tinha uma vida muito maior para mim. E eu fui buscar. Então, assim, quando conheci o Rogers, eu já morava aqui em São Paulo há algum tempo. Quando eu conheci o Roger, eu entendi que foi um encontro de almas, um encontro lindo. planejado por Deus. Ele planejou isso. Porque a gente começou a namorar no mesmo dia que a gente se conheceu. Ó, Foi uma intenso. coisa assim, foi muito intenso, porque foi único, assim. A gente Sim. sabe que não foi por acaso. O Sim. nosso encontro não foi um acaso. Foi um encontro planejado mesmo. Por Deus. Por Deus, porque não fazia nem parte dos meus planos e nem do dele. E já começamos a namorar, logo em seguida nos casamos. Quanto tempo depois? 1 ano e 9 meses depois estávamos casando. Tá vendo que dá certo? Esse negócio de demorar muito tempo. foi Não muito- precisa, não, varoas. não. Não precisa. E Deu tempo para se conhecer. foi suficiente. A gente, desde o primeiro dia, foi uma união, assim, muito... Conectou. Exato, foi uma união de almas mesmo. Eu Que acho lindo. que, como eu falo, foi Deus que nos uniu, que nos colocou um junto do outro, porque ambos, um ajudou o outro. No Eu não crescimento. cheguei aqui sozinha. Ele também não chegou onde ele está sozinho. Chegamos juntos, construímos juntos a nossa vida. E que é lindo, né, esse processo. Exato. Foi maravilhoso. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente pagou o preço. Pagamos ainda o preço de tudo isso. Então, começamos a nossa vida, enfrentamos grandes desafios logo que a gente voltou, logo após o nosso casamento.
já vivemos grandes desafios que a gente precisou se unir muito. Éramos ainda muito jovens, tinha Sim. 24 anos. Então, assim, mas já tinha uma vida muito já independente, de uma certa forma, aqui em São Paulo. Sim. Já vivia há muito tempo já longe da minha família, dos meus pais. Então, tomava as minhas decisões. E ele também já estava formado, já estava com escritório. Então, tudo isso foi fluindo de uma forma mais tranquila. Sim. Mas a gente se deparou com todos os desafios que todo mundo E tem. o casal, né? E Um casal. tem. Principalmente no início. Nunca E é a fácil. gente se unia muito. Os desafios, as dificuldades, assim, sempre foi não nos afastava. Pelo contrário. Aproximava. A gente se unia mesmo para superar cada desafio que aparecia. Perfeito. Então, assim, depois que eu fui tomando outras decisões, já casadas com o Roger, mas, assim, o que fez a diferença na nossa vida, planejamos, tudo foi acontecendo conforme a gente ia planejando. Parecia que tudo era do nosso plano, né? As coisas iam acontecendo. Planejamos o nosso primeiro filho, engravidei, tivemos o nosso filho, Rafael. Quantos anos, que é Rafael? bênção. O Rafael está com 10 anos. Ah, bênção de Deus. E aí, logo depois, quando decidimos ter nosso segundo filho, vamos ter nosso segundo, também logo engravidei. Sou muito grata a Deus por isso. E aí veio a Isabela. A Isabela veio para balançar a nossa vida, para mudar. Visão de mundo. E a gente foi uma transformação. Porque quando você decide ter um filho, você nunca espera, você tem aquele mundo ideal de ter um filho, né? Ele vai nascer saudável, ele vai nascer perfeito. Você nunca deseja o melhor para ele. Exato. Você ora todos os dias, desde o momento que você recebe o resultado, você ora e você fala. Ele vai ser perfeito. Aos olhos, né? Como a gente planeja, nós humanos planejamos, sim, né? Sim. E, enfim, ela nasceu, foi uma alegria imensa, foi uma coisa assim, foi surreal, assim, o amor que a gente tinha por ela. Sim. Ela mudou, transformou a nossa vida, porque a gente já tínhamos um menino e aí recebemos a notícia de que seria uma menina e isso alegrou, o sonho assim, da demais. maioria das pessoas, né? Um casal. Ter um casal, sentimos muito abençoados por Deus, por isso. Mas tudo isso foi acontecendo, mas quando ela tinha 1 ano e meio, a gente começou a entender que as coisas não estavam normais e a gente precisou dar uma atenção diferenciada. E aí, onde foi que a gente teve um diagnóstico dela e onde que a nossa vida começou a ser transformada. Forjada e moldada. Sim, por conta de tudo aquilo que a gente estava vivendo. Porque foi inesperado pra gente. E que não foi diagnosticado na gestação? Não foi. Então, exato. Por que deu um desequilíbrio? Eu digo que a gente foi ao fundo do poço. Fomos. Foi um momento de luto muito forte que eu e o meu marido, eu principalmente como mãe. Sim. E pedagoga que sou, foi muito difícil receber o diagnóstico. Ver ali a minha filha sem ter respostas. Acho que foi mais difícil lidar com a falta de respostas para aquele diagnóstico. Sim. E entender tudo aquilo. Por que aquilo estava acontecendo? E quais foram o que você observou de diferente que só com 1 ano e meio começou a aparecer dela? Os atrasos do desenvolvimento de um bebê. Típico, para ela não aconteciam na mesma ordem, digamos, no mesmo tempo, né? Eu já era mãe de segunda viagem, sim. Então era muito mais fácil você diagnosticar. Identificar que alguma coisa não estava certa. E ainda pedagoga, né? Exato. Então já tinha essa expertise. Então, assim, exato, então eu tinha que, eu olhava, eu falava para o Roger, falei, Roger, tem alguma coisa que não está batendo, não está certo, não deveria ser assim. E o pediatra sempre foi um anjo escolhido por Deus na minha vida. Sempre me acalmava, falava assim, cada criança tem seu tempo, vamos esperar mais um pouco, ela é muito pequena. E eu sempre tive essa paciência de aguardar. Mas chegou um momento que eu cheguei para ele no consultório, na consulta, eu falei assim, a gente precisa investigar. Não tá bom, não tá normal. Não tá legal. Alguma coisa está acontecendo com ela, né? E aí foi que deu uma reviravolta muito grande na nossa vida. Muita coisa mudou. Porque, de repente, tudo aquilo que a gente tinha planejado caiu por terra. Porque não era mais os nossos planos. Sim. A nossa vida passou a ser a dela.
porque a gente tinha uma ansiedade de querer entender e saber o que estava acontecendo com ela. Se afogou naquele assunto, né? Exato. Então foi Totalmente. assim, foi um desgaste emocional muito grande, porque a gente passou por uma série de exames e a gente não tinha respostas. Não aparecia. Não aparecia nada, tudo normal. Então, e aquilo ali foi se tornando algo negativo pra gente, porque a gente fala assim, mas é visível que tem alguma coisa, como nenhum exame detecta nada. Sim. Até que a gente chegou no último recurso, né, pelo acompanhamento da equipe médica, que era um exame genético. E aí chegamos finalmente ao diagnóstico. E aí a gente viveu uma outra dor, que foi ter o diagnóstico e não ter resposta para o que seria da vida dela, como seria. Qual foi o diagnóstico, Marcinha? A Isabela, ela tem deficiência intelectual associada ao FOXP1. É uma síndrome super rara. Eu não encontrei ninguém ainda no Brasil que a gente... Enfim, eu não fico procurando. No começo a gente foi pesquisar muito. Para poder entender, e depois, numa conversa assim, muito clara e franca com o nosso pediatra, que ele falou assim, pare um pouco, olha para ela, foca nela. Não importa o que as pesquisas, o que está escrito sobre isso, não importa. Esqueça a ciência. Isso, esqueça a ciência. Foca nela. Vamos ver o que podemos fazer por ela. Sim. E essa era a resposta que eu tinha. Faça o que vocês puderem por ela, porque não sabemos como será a vida dela. Então, assim, é uma síndrome que causa atrasos em todas as áreas do desenvolvimento da criança. Ela estava com 1 ano e 8 meses, ela ainda não andava, ela não falava. Enfim, tinha coisas muito específicas que não aconteciam ainda para uma criança da idade dela. Então, assim, era muito claro. E, enfim, quando a gente teve o diagnóstico, o neuro falou, olha, eu tenho um diagnóstico, mas eu não tenho uma orientação clara e exata do que vai acontecer, de como será a vida dela. Talvez ela ande. Talvez ela fale, talvez ela tenha uma vida normal, talvez não. Não sabemos. Tudo depende dela. Meu Deus, viver de talvez. Exato. E aquele talvez ainda soa no meu ouvido. Porque o talvez, gente, é uma coisa muito ampla, né? Sim. E foi aonde que a gente olhou para o céu. E foi aonde que eu cheguei né? Eu e o Roger conversando, entendendo o que faríamos com aquela situação. A gente falou, e eu cheguei e falei, Roger, não importa o que a medicina nos traz, nos diga, nós temos Deus. Amém. E se a medicina não consegue ainda fazer um milagre na vida dela, Deus pode. Jesus pode. E eu vou crer. Nós vamos crer. E nós vamos buscar que a cura venha dele. Mesmo que a gente tenha todas as negativas da medicina. Tudo tá dizendo não. Mesmo que tudo fale não para nós. Nós vamos buscar isso no amor de Deus, no amor de Jesus. Porque se ele nos entregou a Isabela, é porque nós temos toda a capacidade de transformar esse monte de não em algo assim, em uma superação, em superar cada desafio. E um sobrenatural aí, né? E um sobrenatural. E ali começou. Então, a gente começou a nossa busca incansável. Lógico, a gente precisava buscar muito, aumentar a nossa fé, porque a gente estava ali diante de um desafio e é a nossa filha. Então, é onde que pega, quem é mãe sabe, onde pega, né, no nosso coração E sua mesmo. parte técnica aí foi embora, né? Exata. Não, Seu olhar de pedagoga não consegue, existe mais. Não consegue. É que nem operar parente, não vai. Exato. Não tem como. Não dá para você olhar e esquecer que você é a mãe. Não tem como. Não dá para separar. Mas você, nessa fase aí que você descobriu, ela estando com esse diagnóstico fechado, você ainda trabalhava fora? Sim, eu trabalhava num grande colégio conceituado de São Paulo. Sim. Trabalhava com educação infantil, alfabetização. E hoje eu entendo que Deus me levou a isso por conta da minha filha. Perfeito. Tudo foi assim, foi um planejamento. Exato. As experiências que eu vivi serviram para eu tomar as decisões para minha filha ser quem ela é hoje. Quem ela é hoje. Conta pra gente aí esse processo. Você estava nessa fase de
construção do diagnóstico. Aí o médico falou que não tinha certezas, que era para você esquecer a ciência e viver esse processo e entender o que vai acontecer, porque na verdade é rara. Exato. Aí a Márcia, pedagoga, teve que sair de cena com quanto tempo do diagnóstico, você lembra? Eu recebi mais ou menos o diagnóstico em outubro, e final de outubro, e em novembro eu já tomei a decisão. De sair de cena. De sair, a vida profissional. Deixar a minha vida profissional. Apagar essa luz. Exato. Dar um tempo e cuidar da minha vida pessoal, familiar, da minha filha. Por quê? Qual era o tratamento sugerido? Terapêutico. O único, não precisaria, era só terapias. Então, assim, eu passei a viver a vida da minha filha por algum tempo, por alguns anos. E eu entendia que eu não podia delegar, terceirizar esse papel. Esse papel era meu, de mãe. Eu tinha que estar com ela. Ela era tão bebê, tão assim, tão frágil. Eu olhava para ela e falava, meu Deus, eu não posso. Não consigo deixar. E aí uma conversa assim muito clara entre eu e o Rogers. Ele sempre me apoiou muito. Isso é importante no casamento, né? Assim, ele foi fundamental o apoio dele para minha decisão. Porque eu sempre fui uma mulher que trabalhei desde os 13 anos. Independente, para conseguir alcançar os meus objetivos, aquilo que eu desejava para minha vida. E para sua carreira. E para minha carreira. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando daquilo que eu desejei para minha vida mesmo, pessoal, como mulher, como profissional. Então o apoio dele de eu parar com a minha vida profissional e cuidar da nossa família, cuidar da nossa filha foi fundamental para minha decisão. Que você sempre entrar em concordância, né? Sim, sempre. Precisa. Num relacionamento, num casamento, é necessário ter isso. Não tem como você seguir... Minha vida, minha regra, não. Isso. Esquece. Então, juntos tomamos essa decisão. Mas não foi fácil para a mulher... Abrir mão da sua independência, 13 anos, né? Eu sempre falo, né? Eu batia no peito e falava, eu sou independente. Eu comecei cedo. Eu trabalho desde os meus 13 anos. Trajetória linda, né? Isso. Mas é isso, gente. Aí Deus precisou me colocar numa situação que eu não tinha a menor experiência, que eu nunca imaginei viver, para eu entender que isso era nada. Isso não tinha significado nenhum. Perto daquilo que ele já tinha planejado para minha vida. Amém. E aí foi que tomamos a decisão, eu pedi licença, afastamento do colégio, da escola, e passei a viver a vida da minha família, passei a viver a vida da minha filha, porque ela precisou, e já estava numa escola, porque ela precisava ser muito estimulada em todas as áreas do desenvolvimento infantil. Não ter essa sequência de monitoramento. O tempo todo ela tinha que estar sendo estimulada, tanto na área motora quanto na área cognitiva. Sim. Então, em todas as áreas do desenvolvimento. Aí ela ia para a escola de manhã, era o tempo que eu tinha para resolver algumas coisas minhas. Da família, da casa. E à tarde, eu passava a tarde inteira com ela em sessões terapêuticas. Então, ela fazia fono, ela fazia psicóloga, ela fazia fisioterapia, ela fazia TO. Eu saía de uma sala e entrava na outra. Mas aí começa o agir de Deus. Deus é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele nos surpreende a cada dia, né? Ele nos surpreende. Eu fiquei assim, eu não sabia para que lado correr. E eu falo que é de repente. Eu orava e falava assim, Deus, me leva até as pessoas certas, aos profissionais certos. Porque imagina essa demanda toda de terapias. Onde, né? São Paulo é enorme, são muitos profissionais. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu começo? E não é de capacidade financeira, para onde eu vou? Eis-me aqui, me coloca. Me conduz, me leve até essas pessoas. E aí, mais uma vez, o meu pediatra foi fundamental para isso. Sou muito grata. Né, agradeço a Deus por essa equipe médica que sempre acompanhou ela, que nos acompanhou. Sim. E foi nos direcionando. Então, eu comecei com uma que já me encaminhou para outra, que já me encaminhou. Então, eu ia para o mesmo prédio todas as tardes da semana e ela fazia todas as sessões lá. Então, eu conseguia, porque São Paulo é um pouco mais complicado por conta do trânsito. Sim. Então, eu conseguia fazer 2, 3 sessões terapêuticas. Já aqui em Alphaville? Não, lá em São Paulo. Lá em São Paulo mesmo. Numa tarde só, porque todas as terapeutas ficavam no mesmo prédio. Sim. Praticamente. E ali foram acontecendo os grandes milagres.
eu vi a minha filha, assim, se desenvolvendo de uma forma que aquele medo do talvez já não existia mais. Você nem pensava. Eu já nem pensava. Eu sabia que aquilo ia transformar. Que aquele Amém. talvez não existia. Eu tinha a certeza de que a minha filha seria como todas as outras crianças. Amém. Mas foi muito... Era difícil você Abrir passar mão. por cima daquele som, daquela palavra, ou talvez, né? Sim. E você olhar para ela com todas as dificuldades que ela tinha. E se erguer Ali, todo dia de manhã. E você acreditar que aquilo ali era só uma fase e que tudo que a gente estava fazendo por ela, a gente teria um resultado. E que independente do que a medicina nos falava, Jesus faria grandes milagres na vida dela. Amém. E aí foi assim, foi uma sequência. A Isabela está hoje com 7 anos, um pouquinho mais de 7 Sim. anos. Ela anda, ela fala, ela corre, Glória a Deus. ela dança, balé. Ela é maravilhosa, ela é Uma linda. criança normal. Ela é uma criança aparentemente normal, tanto é que quando, né, as pessoas... Nossa, não parece, as pessoas não percebem. O que você percebeu... O que a gente... Exato, a gente Hoje não- convive né, com ela, a gente sabe dos desafios, a gente sabe das dificuldades. Sim. Mas se ela entrar por essa sala aqui e você não souber do que é, né? Você Ela não percebe. percebe. Você não percebe. Então, assim, ela é muito... eu falo que ela é um anjo na nossa vida. É um anjo de Deus, porque ela tem um coração que não cabe dentro dela. Ah, que bênção. E ela transformou a nossa família. Ela transformou em amor. Ela transformou a nossa vida em União. gratidão. E união, né? Porque E vocês ficaram mais união. unidos, né? Então, assim, ela sempre foi, desde o primeiro momento, assim, algo que, assim, não que o Rafael não seja, gente, por favor, né? Uhum. O Rafa, assim, é o nosso meninão. A gente morre de E orgulho que ele também dele. deve ter um instinto de Que foi- proteção, né? foi Pela irmã, sim, né? e foi muito difícil no começo. Até as atenções ele dele, também né? teve os desafios para conviver, para superar, porque de repente ele viu o pai, a mãe, todo Voltado. mundo em cima da irmã e ele até, né? Ele falava assim, e eu? Porque né? Então, assim, realmente é um equilíbrio, né? Que foi tem um que... momento assim que a gente precisou de várias adaptações, de buscar profissionais para nos ajudar e graças a Deus, Deus sempre nos honrou. Amém. Deus sempre nos respaldou. Porque se você me perguntar como eu fiz isso, eu não sei explicar. Você nem lembra. Você só Não sabe que o lembro. processo passou, Não lembro. que o Senhor te acompanhou, Não sei como né? foi. Eu sempre falo, como? Não sei explicar. Eu sei que eu vivi Um sobrenatural. o sobrenatural. Eu sei que o milagre aconteceu. Acontece ainda. Ontem mesmo, no jantar, foi assim, ela paralisou o jantar com uma observação que ela fez. E é assim todos os dias. E é toda a honra e é toda a glória é do Senhor. É de Deus. Porque eu tenho certeza que foi Ele que fez isso na vida dela. Foi Ele que fez isso na nossa vida, na nossa família. E sou grata por eu ter um coração ensinável. De eu ter percebido que Ele estava nos chamando. Que Ele estava lá nos colocando diante dessa situação, mas não era para o nosso mal, era para o nosso bem. E, Você não murmurou, né? Você, na verdade... Como a nossa vida se transformou. Quantas mudanças aconteceram. Então, tudo isso começou com o diagnóstico da Belinha. E às vezes a gente sempre coloca, né, os problemas que a gente encontra no dia a dia como algo ruim. E justificar até, né? Exato. Você às vezes paralisa. Diante do problema, tem muita gente que paralisa. Exato. E Se você vitimizar. Não, gente... Não é sobre isso, Se eu tivesse feito isso, o que seria da minha filha? O que seria da minha família? E se você do meu ficasse marido? na sua vaidade também, né? Exato. E se eu tivesse permanecido lá, batendo no peito, não, eu sou uma mulher independente, eu não vou deixar o meu trabalho para cuidar, para fazer isso. Eu posso pedir para alguém fazer isso por mim. Você enxergou que seus sonhos mudaram? Com certeza. Você enxerga isso naturalmente? Naturalmente. A Márcia de 6 anos atrás não existe mais. Não existe mais. Aquele sonho da Márcia pedagoga, você nem se apresentou como pedagoga. Tanto é que depois a profissão, Não, foi uma fase, foi um processo que eu vivi. Eu estou sendo, não quer dizer que é minha permanência. Naquele momento que eu acho que ainda tinha muita imaturidade, ainda era muito cheia de ego.
Sim. né? A gente A vaidade, começa, a vaidade, porque a faculdade lhe dá essa noção assim de que Exato. você formou para aquilo, você faz Exato. juramento, você faz aquele compromisso de aliança, Com mas certeza. não é a principal, né? A sua Exatamente. profissão não é um casamento que você tem que ter com ele. O primeiro, o foco sempre é a família, porque Sim. foi o que o Senhor te deixou aqui na terra para cuidar. É Deus, É família. É Deus Trabalho. e família. Tem que Depois, seguir essa sequência. Tem uma sequência. Tem uma sequência. Tá lá, tá na palavra. E você teve que abrir mão. Exato, eu abri mão. E quando eu abri mão, depois de um tempo, eu tive que tomar a decisão definitiva se eu retornaria ou se eu continuaria afastada. E Eles te deram essa oportunidade. Sim, e novamente foi uma perturbação, digamos. Houve um confronto para você mesmo. Sim, para mim, eu tive que me confrontar de novo diante daquilo que eu desejava, daquilo que eu sonhei a vida inteira Sim. e daquilo que eu estava vivendo. E a minha filha ali na minha frente, enfim. Mas foi difícil, mas foi mais tranquilo tomar essa decisão. Para o Roger, ele sempre falava assim, sério que você precisa pensar sobre isso? Está muito clara a sua resposta. É muito clara a sua resposta. Olha o que nós vivemos esses 2 anos que você ficou afastada. Olha o que aconteceu. Se você largar esse leme agora, como é que fica? Então, exatamente. Essa era a pergunta porque que ele a mulher fazia. muitas vezes, mas assim, eu entendo que as mulheres muitas vezes não entendem que o exercer o papel dela dentro de casa vai tirar qualquer brilho dela enquanto mulher. Exato. Né? É porque esse brilho da mulher que é voltada só para a família, para o mundo de hoje é só. Exato. Né? Ah, não, você faz o quê? Ah, eu cuido de meus filhos, eu administro o meu lar. Eu não terceirizo coisas que devem ser minhas enquanto mãe e esposa. Mas isso aí é o natural, é o normal. Mas você não entende o reflexo disso dentro de uma família. Exato. E que precisou do seu socorro e do seu suporte para aquela mãe se posicionar, né? Naquele cenário. Exato. Eu precisei ser a base forte. Até para a Roger conseguir avançar. Sim, exatamente. Como é que ele ia avançar? Não tinha, assim, porque o homem, gente, por mais que eles tenham... O meu marido tem um coração que não cabe dentro dele. Sim. A bondade do coração dele é infinita. Sim. E assim, ele é muito generoso. Ele é muito... Roger, te amo. Ai, que lindo! Obrigada por tudo. Mas... se ele não tivesse, ele não vai dar conta de toda essa logística que envolvia a nossa família. E onde é que fala em Provérbios? O coração dele estava confiado nela. Exatamente. O coração dele estava confiado de que a casa dele, ele ia fechar a porta de casa e ia estar guarnecida. Então, assim, ele tinha, para ele era fundamental ele ter a segurança de bater aquela porta de manhã e saber que a hora que ele retornasse para casa, nossa casa estava tudo organizado, a rotina das crianças estava perfeita, a vida das crianças estava acontecendo de uma forma que ele não precisava, ele nunca precisou parar uma reunião ou algum compromisso dele de trabalho para saber, nossa, o que está acontecendo? Mesmo quando às vezes acontece das crianças ficarem doentes no tempo mas ele sabia que ele poderia sair tranquilo e quando ele chegasse, tudo estaria no mesmo lugar. Exato, e da melhor forma possível. Porque ele sabia que eu dava o meu melhor todos os dias, todo o tempo. E dá até hoje. Né? E dou até hoje. Cada vez busco mais, melhorar performando mais. cada vez mais, né? Então, assim, e aí foi uma construção mesmo. E aí veio a pandemia. A pandemia, eu acho que foi um divisor de águas, pelo menos na nossa família, na nossa vida. Acho que todo mundo passou por isso. E aí, mas o nosso... Hoje eu falo, são 2 momentos da nossa vida como família que são um grande divisor de águas na nossa vida. O diagnóstico da nossa filha e a pandemia. Porque na pandemia eu consegui observar que tudo que a gente não tinha nada. A gente não tinha nem liberdade. Verdade. Né? Porque a gente foi privado de muitas coisas. Principalmente as crianças. Sim. Eu me vi numa situação muito... que eu não gosto nem de lembrar. Mas eu acho que não só comigo. Muitas mães se viram com seus filhos dentro de casa. Muitos tinham que trabalhar, dar conta de tudo aquilo. E dar atenção às crianças, para não ficar entediadas. Aula online. Aula online. Enfim, foi aquele caos, como todo mundo viveu. Não foi só comigo. Mas foi um grande divisor, porque aquilo me fez refletir muito na nossa vida. Eu falava, não é possível. Não, a gente está fazendo alguma coisa errada. Tem muitas coisas que estão erradas. E aí foi que
tive vários insights. Foi aí que entrou grandes mentores na nossa vida, através da internet. Porque eu ficava angustiada de ficar vendo aquelas notícias todas na TV. Eu falava, chega, não quero mais ver TV. Não vou me alimentar disso. Não vou me alimentar disso, porque não tem hora para acabar, não sei o que vai acontecer. Você tinha medo até de sair para comprar um pão, vamos dizer, né? Exatamente. Então, e aí foi que a gente começou, e que essas pessoas, esses mentores, coaching, enfim, várias pessoas que são usadas por Deus hoje, aí na mídia. Direcionadas, né? Direcionadas, entraram na nossa vida, e aquilo ali foi me alimentando de uma forma fantástica. Foi incrível, foi sobrenatural. E aí eu e o Roger, a gente, assim, bebia aquilo todos os dias. Todos os dias. Era uma necessidade. A gente começou a entender que a gente falava, nossa, quanta coisa a gente não está vivendo, quanta coisa a gente não sabia nem que dava para viver. Sim. Que existia, que dá para viver. E aí a gente foi entendendo também muitas coisas que aconteciam na nossa vida, que tinham acontecido. Sim. E aí foi mais uma decisão que a gente precisou tomar. A gente precisou arrumar a casa. Consertar aquilo que a gente posicionar. Entendeu que não estava legal, que não estava bom. Que diante de uma situação como aquela que a gente estava vivendo, não estava legal. E é difícil, viu? Não é a fácil. Pessoa entender exato. E até fazer essa autocrítica. Exatamente, porque foi a nossa decisão. Lá, antes da pandemia, era a nossa decisão. Foi nós que escolhemos aquilo. Sim. E diante de um desafio tão grande, a gente entendeu que a gente tinha tomado decisões erradas. Feito escolhas erradas. E fazer esse caminho de volta. E mudar. Não é uma decisão fácil. Mas chegou um momento que, ouvindo todos os dias, buscando a palavra, buscando essa conexão com Deus. A sabedoria. Ouvindo, buscando a sabedoria, a gente entendeu que a gente precisava tomar decisões. E aí foi que uma das grandes viradas foi a nossa mudança para Alphaville, que veio de uma necessidade física da família. Vocês não moravam aqui ainda? Não, morávamos em São Paulo. Em São Paulo, entendi. E aí foi a grande necessidade. A gente percebeu que a gente precisava colocar a nossa família em primeiro lugar. Em muitos momentos a gente não tinha colocado a nossa família em primeiro lugar e foi dolorido perceber isso. Sim. Foi muito dolorido. Mas quando a gente percebeu, a gente não deixou as se coisas vitimizar, né? do jeito como estava. E o que vamos fazer agora com isso? Vamos tomar as decisões certas. Que é um coração ensinável, Exato. que ensina E aí isso. a gente orou muito. Eu e o Roger, a gente orava muito. E eu pedia assim, falava, Deus, me mostra, me dá a direção. Para onde? Onde é esse lugar? O que devemos fazer? Me dê esse respaldo. E aí foi que eu fui mais incisiva em relação ao Roger. O Roger contestou um pouco mais essas decisões. Até porque ele trabalha lá, né? Até hoje, né? Trabalha lá, o escritório é lá. Mas, no final, quando eu expliquei para ele tudo aquilo que estava acontecendo. Justificando, baseado no que Deus esperava. Naquilo que eu via na palavra de Deus. Sim. Eu falava assim, Roger, olha por isso. E o Roger é um homem muito espiritual, né? A espiritualidade dele não é de agora, desde sempre que eu conheci ele. Sim. E aí Deus foi falando muito com a gente, muito, muito. Tanto é que hoje a casa que nós moramos aqui em Alphaville, o condomínio que nós escolhemos para morar, Deus me deu a visão. Naquela mesma semana, que bênção, Marcinha. Não fazia parte dos nossos planos. Não estava nada. Ir naquele condomínio, nem tinha encontrado ali naquelas opções de casas à venda em Alphaville, mas Deus tinha me mostrado. Ele te direcionou no sonho. No sonho, qual era que experiência, a visão. Viu? Sim, eu acordei e eu falei, Roger, Deus me mostrou. Nunca tinha visto aquela casa? Nunca, não sabia nem que ela estava lá. Que testemunho. Eu não conhecia nem o condomínio. Eu não conhecia quase nada de Alphaville. Eu tinha vindo 2 ou 3 vezes para cá. Sim. Apesar de morar em São Paulo. E aí o Roger falou assim, então vamos procurar essa casa. Se fosse outro marido, ia falar, essa mulher tá doida. No mínimo, ela tá querendo muito e tá internalizando isso. Eu falei assim, não, ele foi muito claro. Eu tenho certeza absoluta. Ele foi muito... Eu vivi esse dia. Eu estava lá dentro dessa casa. Você viu o sobrenatural acontecer. E aí a gente... Mas enfim... Contei para ele tudo, seguimos com os nossos planos, agendamos visitas em algumas casas com o nosso corretor. E no caminho, eu combinei com ele assim, até hoje eu falo, né, a gente ri muito. Eu falo assim, Roger, eu vou entrar
nas opções de casa. Se eu falar, não é esta, você já vai entender. Porque o Roger, ele é muito comunicativo. Ele faz amizade com todo mundo. Ele se empolga. Roger, aqui estou eu, Henrique, que me puxa, Massinha, desse jeito. E você não, você é... Calma, Roger. Exato, calma. Então, eu já tinha combinado. Falei assim, se eu falar, não é esta... Acabou. Acabou. Não insiste, não tenta me convencer de nada, porque não é esta. Certo. Deus vai nos mostrar. Porque se ele me mostrou em sonho, ele vai me mostrar no real. Sim. E aí, gente, aí aconteceu o sobrenatural. No caminho, o corretor falou assim, olha, eu tenho uma casa no condomínio tal. Eu acho que vocês não... Aí eu ainda olhei para ele e ri e falei assim, não, aquele condomínio não é para nós. Não é no nosso, né, do nosso perfil. Ele falou assim, por que não? Vamos lá ver. Aí eu falei, tá bom. Ver não custa nada, né, gente? Qual o problema? E fomos, aí, chegando lá, ele conseguiu uma liberação para entrar no condomínio, mas ele não tinha a chave da casa. Mas eu aceitei ir até lá. E aí eu já tinha algumas ressalvas por conta da nossa filha, de como deveria ser essa casa. Sim. Né? Então, sempre pensando na minha família, nas necessidades da nossa família. Boniteza não, eu quero primeiro a funcionalidade dela. Exatamente, eu precisava, porque ela, na época ela tinha 4 para 5 anos, ainda tinha muitas necessidades motoras que era, para mim, era o dia a dia ia ficar pesado. Isso, eu precisava levar em consideração. E aí, chegando lá, na frente, assim, eu olhei, aí eu já pensei na minha filha, falei, por enquanto tá tudo ok. Aí, chegando lá, ele falou assim, então, só tem um problema, eu não tenho a chave para vocês entrarem na casa. Aí eu falei assim, tudo bem. Eu falei, não tem problema. Eu falei, já achei legal, depois a gente agenda um outro momento. Mas aí tem a rampa que vai para nossa garagem, e ali tinha um portão que separava da parte dos fundos, do quintal da casa. Sim. E quando eu cheguei ali, eu falei assim, Roger, era um pouco alto, eu não conseguia ver do outro lado. Sim. E aí eu falei assim, Roger, você consegue me erguer, me levantar no seu colo para eu ver o que tem do lado de lá? Ele falou, vem cá, né? Tá no... Leide, quando ele me levantou, você viu? Eu vi meu sonho. Meu pai, que forte. Eu desci, olhei pra ele e falei, é essa. Aí ele ficou assim, olhando pra mim. Como assim é essa? É essa. Aí ele, foi essa casa que Deus te mostrou? Eu falei, foi. Essa é a vista. Essa é a casa. Aí ele falou, mas ele não tem nem a chave, a gente nem viu a casa. Eu falei, Roger. É essa. É essa. Meu coração... Deus falou que é essa. E aí entramos no carro, e, enfim, lógico, o corretor acabou ouvindo eu falando isso para ele, né? Sim. Não deveria, né? Sim, sim. Mas entrando no carro, aí já entramos em negociação. E aí eu falo que você não precisava nem falar, viu? Vou corrigir você, porque você só ia olhar para ele já Exatamente. sabe. Ele já sabe o que você quer dizer. Esse olhão assim em cima dele, ele já fala, ela gostou já dessa. Essa conexão. Mas não era nem de gostar. Eu queria aquela, porque era foi a aquela confirmação. que Deus tinha escolhido, porque quando a gente comprou a casa, era uma casa que nunca tinha sido habitada. Foi uma casa que foi construída, não foi construída para aquela família que construiu. Era mais investimento mesmo. Sim. Então, não era uma casa super, né, esteticamente falando. Sim, né? sim, a gente precisaria trabalhar pesado em cima dela para aquilo. Mas isso não chamou a minha atenção. Que é o que chama, né? O que chamou minha atenção foi aquilo que ele tinha me entregado no meu sonho. E que para mim era real. Era o suficiente. Era o suficiente. E eu já estava decidida que pouco importava como seria essa casa. Tanto é que eu falei assim, não importa como é dentro. Eu não preciso ver. Vai ter que ser essa. E já sei até a reforma que eu vou fazer aqui, porque ainda está no meu sonho. Exato. Então, eu falei assim, não adianta. E aí entramos no carro, o Roger, enfim, já começou a negociação. E aí, realmente, foi assim, foi uma grande confirmação de Deus, porque em menos de um mês, a gente estava com a chave da casa. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Teve várias situações de que o inimigo tentou impedir ali no meio, que a gente falou assim, nossa, agora acabou com tudo. E foi de uma forma sobrenatural, as coisas se revertiam. Amém. E
E enfrentamos grandes batalhas espirituais ao longo da obra, porque ficou muito claro que alguém não queria que a gente estivesse ali. Que fosse ali plantada, né? Exato. Aquela família. Alguém não queria. E a gente enfrentou, assim, grandes desafios, dificuldades, assim, coisas que estavam certas, assinadas, resolvidas, que voltavam atrás, assim, sem explicação. Nada. E você fala, não é possível. Não é possível. Mas a gente não desistiu, porque a gente sabia que aquilo ali, Deus tinha planejado para nós. Foi a obra. Quem começou é Era fiel a para obra terminar. de Deus na nossa vida. E aí a gente foi até o final. A gente superava cada desafio, a gente respirava fundo. Então, assim, o tempo foi muito maior do que a gente tinha planejado. Muitas coisas aconteceram. Mas não murmurou. Mas não. Pelo contrário. Aquilo ali fortaleceu a gente de uma forma... E ali tudo mudou na nossa vida. Ali a gente tinha certeza de que Deus tinha um grande plano para nossa vida. Amém. Ali a gente tinha certeza de que Deus caminhava conosco. Ali a gente teve a certeza de que Deus tinha nos escolhido. Amém. Para viver algo sobrenatural. E ali, naquele momento, nessa mudança para essa casa aqui em Alphaville, tudo se fez novo. Tudo Amém. mudou na nossa vida. E hoje estamos vivendo experiências que só pode ter sido Deus. Não tem como eu explicar. Eu falo isso tanto na questão profissional do Rogers, que é o meu marido, da Rafisa, que é o nosso escritório, tanto na vida da nossa família, tanto na vida dos meus filhos, dos nossos filhos, da Belinha principalmente. Então, assim, eu tenho certeza que é o agir de Deus. É o que Ele faz, não o que eu faço. É o que Ele quer e que não o que você quer. É a história que Ele escreveu para nossa família. E todos os dias eu ajoelho e agradeço a Ele por isso. Principalmente por ter nos escolhido, por ter nos... não sei, não eleito tem filho, né? Esse entendimento assim tão espiritual. Eu estou buscando, né? Eu não vou parar. Tô só, e a sede é o que... Isso. É a sede, né? Mas assim, eu tenho certeza que Ele nos escolheu, nos deu essa opção, mas sou grata por ter atendido ao chamado dele. Porque às vezes Deus nos chama e a gente não escuta. Ou teima, né? Ou é melhor teima. ir pelo amor do que pela dor, né? Exato. Então vai pelo amor. Então, assim, eu vejo isso muito acontecendo na vida das pessoas, mas como que você vai interferir? Como explicar, né? Quando a pessoa te dá abertura, você vai lá e explica, você fala o que você viveu. Até porque ele te dá essa experiência para você exato, reverberar você vai lá em outras e explica vidas. aquilo que você viveu. Eu sei o que você está passando. Oi, eu sei. Agora, exato. tenha mas fé. nem todo mundo tem essa abertura para conversar sobre isso, para entender que a escolha, muitas vezes, não é nossa. Sim, né? Perfeito. Lógico que as decisões do dia a dia, se eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Mas quando você está em Deus, eu entendo muito isso. Porque assim, você vê, eu perguntei isso a Roger, você tem hoje a sabedoria para exercer, para tomar decisões, porque você busca Deus. E vocês dois trabalham essa unidade. Exato. Do tempo que você... A primeira coisa que você falou no seu casamento foi a conexão que você tem com Ele. Exato. E a conexão que você tem com Deus. Porque quanto mais você está perto de Deus, mais conectado com Deus você está, mais você consegue ouvir a voz dele, mais você exerce com sabedoria o que ele lhe deixou aqui para fazer. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você e seu marido têm que ter uma linguagem só. Sim. Né? E onde a Márcia pedagoga teve que se desconstruir, se deixar e se permitir sair a vaidade e falar, eu não sou mais esse cargo que eu ocupava. A Márcia, independente, ela gerou agora a comunicação verbal com o marido, onde é nosso, o que tem aqui não é seu nem meu. Exato. E essa linguagem de casal é importante, né, Marcinha? Onde você hoje pode dizer assim, casamento hoje, para dar certo, ele tem que viver com princípios. Sempre. E qual seria para você, assim, de conselho hoje, de você dizer assim, um princípio que eu cumpro, mesmo quando eu não estava tão próxima, eu sempre tive minha fé, exercia, mas eu não buscava tanto como hoje, e entendo, e essa fé que eu vivo hoje é muito mais plena porque você tem paz. Sim.
né? Sim. Eu olho pra você, eu só vejo paz. Amém. Paz, paz, paz. E a gente Amém. assim se comunica, né? A Amém. paz, a A paz. É porque paz. é o que a gente quer, né? Aquela Exato. paz que excede todo entendimento. Entendimento. É aquela paz que mesmo em meio ao caos, o Senhor tá ali, ó, falando, eu estou contigo até a consumação dos séculos. É essa paz que a gente... Essa paz eu te Exatamente. dou, né? Exatamente. Tem de bom ânimo. Então, pra você hoje dizer assim, gente, no casamento, o que é que vocês devem focar primeiro? Eu tô falando aqui para pessoas que estão no casamento ou no início ou no meio e que quer acertar, porque você buscou essa crítica e que é difícil você se autocriticar. Sim, é muito. Eu acho assim, primeiro que um casamento não existe dois, é um só. E é muito importante que as pessoas que entram num relacionamento, que decidem casar, entendam isso. Sim. Não existe mais dois, é um só. Sim. Tudo que é dele é seu, tudo que é seu é dele e não tem como separar, E sem vaidade. né? E sem vaidade. Então, assim, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Não tem como. Eu como mulher, ele como homem. Isso faz parte. Vai ter desentendimento? Sim, gente. A vida perfeita não existe. Só no céu, que a gente vai estar lá sem dor, É. sem nada. Temos desafios todos os dias, né? Mas, assim, eu acho que assim, o princípio mais que manda na nossa vida, como tudo que a gente construiu, é a gratidão. Sim. Até nos processos, né? Sim, porque Deus, buscando essa espiritualidade, a gente entendeu que a gente tinha que ser grato até nos momentos ruins. E não que é fácil. difícil. E a gente foi. A gente agradecia por cada problema que aparecia, porque se aquilo ali estava acontecendo, Era para te forjar em alguma área. exato, era para mudar, era para eu buscar, forjando algo que não estava bom em mim, no nosso relacionamento, no nosso casamento, e que aquilo ali tinha que ser trabalhado, tinha que ser elaborado, e não, deixar para lá, depois a gente vê isso. Não colocar vamos debaixo do resolver. tapete. Exato. Então, assim, eu e o Rogers, e a gente tenta passar isso para os nossos filhos, e agradeço muito a Deus pelos meus filhos verem o exemplo, e, né, falam que o exemplo arrasta, Sim, né? e tem que ver, não adianta você falar e não fazer. Exato. Então, né? eles percebem isso e eu vejo muito os meus filhos fazendo a mesma coisa. Mas, assim, agradecer, ser grato por pequenas coisas. Lógico que é muito fácil você ser grato por coisas que a gente, né, do mundo material, que a Sim, gente... sim, é sim. muito... é fácil, E principalmente né? quando você não está esperando, né? Mas, espera, para você conquistar aquilo... É óbvio que você passou por desafio. E naquele dia ruim, você foi grata a Deus por aquele dia? Como é que foi o seu Como foi o dia? coração, Ou né? você vitimizou, você não aceitou aquele momento desafiador que você estava vivendo, você não aceitou aquela negativa? Como foi? Então, assim, isso é algo que você precisa o tempo todo estar Se ali policiar, se né? policiando e se perguntando, eu fui grata hoje? Mas o meu dia foi péssimo. Seja grata. Você está conseguindo viver ele, né? Exato. Tem gente que não conseguiu nem viver esse dia. Exato. Então, né? assim, lógico, depois a gente foi entendendo mais sobre todos os princípios. Esse curso mesmo, né? Sim. O método 10 que a gente se conheceu foi, assim, um divisor de águas E em que tem que relação se a isso. preparar, né? Porque a pessoa acha assim, princípios. Eu falei isso, eu falei, gente, Exatamente. é desafiador você enxergar erro em você. A primeira pergunta do episódio é: quem é você? É difícil você falar de você É mesmo. muito difícil. Né? Muito. É uma pergunta que a pessoa fala assim, é capcioso. Quem sou eu? Mas como é que você se enxerga? Esse olhar para dentro é onde você desconstrói e fala onde você está errando, onde você tem que acertar, onde o que você está querendo reverberar na vida de seus filhos, de seu marido, de sua Exato. casa. Porque a Márcia que foi construída hoje, ela passou por um processo doloroso. Sim. Ela passou por um processo de reconstrução dentro dela para poder encarar que ela era agora uma pessoa do lar. Sim. Que não estava preparada para ser, apesar de ter casado Exato. e ter exercido esse papel de casamento, dizendo, eu quero casar com Roger, eu quero casar com Roger, vou diminuir um pouquinho, vou aumentar um pouquinho. Eu quero casar com Roger, eu quero ser esposa, mas eu não quero assumir uma casa desse jeito. Exatamente. Né? E isso a gente pensa... Você tem que se colocar num lugar que você não planejou. Sim.
Na verdade, a gente planeja no casamento, mas não enxerga assim, que às as vezes, né, responsabilidades. eu me questionei muito. É você ser submissa? Não é isso. Não. Não é isso. Fala um pouquinho pra gente da submissão. Gostei desse ponto. O que Não, é na questão da submissão? O que é que você entende? Não é isso. É você realmente assumir aquele papel de mãe, de esposa, de a base forte daquela família. Porque eu acho que, assim, nos cabe muito, né? Deus nos nos entrega uma família, um lar, e nós temos esse papel de sermos uma base sólida dentro do lar, Sim. dentro da família. E eu sempre entendi isso, e eu vi isso sempre na minha casa, com a minha mãe, com meu pai, e eu sempre me posicionei dessa forma. Então, assim, eu nunca, não sei se eu, não me lembro de momentos desafiadores que eu falei pro Roger, assim, olha, o problema é seu, não é meu. Não lembra disso. Não lembro disso. E vice-versa, né? Que é meu, Ele é seu, também, que é seu, exato. dele. Então, todos os desafios e as dificuldades que ele viveu e que não foram poucas, se ele chegou onde ele está hoje, o que ele conquistou hoje foi, assim, toda a honra e glória ao Senhor, é óbvio, Deus sempre em primeiro lugar. Sim. Mas, assim, ele construiu, ele buscou, ele foi atrás, mas, assim, nunca foi um problema dele. Sempre foi um problema nosso. Mas eu sempre estava lá como um conselho de força, um conselho de otimismo. E resiliência também. De resiliência. A hora que era necessário dar um passo para trás, calma, vamos dar um passo para trás, tudo bem. Então, assim, quando não estávamos vivendo uma condição financeira favorável, Sim. ele chegou, olha, precisamos parar com tudo. Vamos parar com tudo. Ok. Eu segurei na mão dele e falei, tá tudo bem. Então, eu acho que é isso que esse é o nosso papel. Sim. Porque, assim, eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres, mães de família, onde que, assim, o problema é do meu marido, não é meu. Eu não sei nem quanto ele ganha, eu só sei que ele paga as contas. Gente, Olha que absurdo. não é assim que as coisas funcionam. Coloca na caixinha, isso, né? No A meu culpa. entendimento, não é assim que funciona um casamento, não é assim que uma família vai buscar a prosperidade. Sim. Vai crescer junto. Sim. Porque não faz sentido ver o meu marido alcançando grandes, né, altos níveis e eu ser submissa à vida que ele está tendo ou submissa a não se posicionar, né? Então, assim, hoje eu tenho um posicionamento dentro de casa, dentro do nosso lar, da nossa casa. Eu tenho um posicionamento na vida profissional do meu marido. Eu tenho um posicionamento sobre o nosso escritório. Eu tenho um posicionamento na vida ativa com os meus filhos. Você está em todas as áreas. Em todas. Eu acompanho tudo. A gente dá conta? Dá. Porque Deus nos deu essa graça. Verdade. Porque ao sermos mulheres, sim, Ele nos deu essa é um dom. É um dom de Deus. Equilibrar tudo ao mesmo tempo. Mas você precisou se posicionar. Sim. Foi a sua palavra da vez. Gente, é importante o marido enxergar em você um suporte. Porque, gente, quantas decisões lá fora ele precisa tomar. E ele tem que estar alicerçado. Eu preciso estar consciente daquilo que ele está vivendo. Sim. Qual a decisão que ele vai estar? Não tem como. Além disso, eu ainda acrescento que é você conduzir. Sim. Porque, assim, eu vejo no nosso caso, o Roger, ele precisa focar muito. O trabalho dele é um pouco desgastante. Ele precisa, né, ter muita atenção. Exige dele. Não é uma mercadoria. O produto é o intelecto dele. É ele. Exatamente. Então, assim, exige muito. Não tem como ele dar conta de ficar prestando atenção no que o nosso filho precisa, no que nossa filha precisa, ou para que lado, ou se tem alguma mentoria, algum curso, como ele vai se especializar, onde ele vai buscar. Eu fico ouvindo as dificuldades dele e fico, mas se você fizer isso, vamos vai nos direcionar. Te ajudar. E aí, às vezes, já aconteceu. Ele tá num curso, numa mentoria, ele chega em casa, eu já tô com a outra comprada para ele, e ele fala, mas o que eu vou fazer lá? É isso, ele isso, falou isso, disso, isso. Ele falou disso. E ele já... Você que apresenta, né, exatamente. Márcia? E ele eu falei assim, já cancela a agenda dele. Eu falei, você vai estar lá porque isso é importante para você. Vai ser importante para o seu crescimento profissional. Vai ser importante para nossa família. Então, assim, sem nesse vaidade. sentido. Sem vaidade. Sem vaidade. Eu Gente, preciso de conhecimento. Tá tudo bem para mim. Tá tudo bem ver o meu marido desapontando em várias situações.
e eu estar em casa. Sim, que não sabe, porque em casa o off funciona, né? Exatamente. Eu estou nos bastidores da vida do meu marido, eu estou nos bastidores da vida dos meus filhos, eu estou nos bastidores da minha própria vida e tomando as decisões, exercendo o meu papel na minha própria vida. Eu tenho uma vida também. Ó que encantador a linguagem cristã. Quando você fala da sua vida off, que existe para que todo mundo flua. Exatamente. E para você fluir. Também. Eu tenho a minha vida também. Sim. E sou muito feliz, me sinto muito realizada, sou muito grata por tudo que Deus tem nos entregado. Amém. Porque eu sei que tudo vem dele. E você, quando tomou essa posição e se direcionou na sua casa e na sua família, até de lugar, que foi onde o Senhor quis te colocar para você, você sentiu essa diferença maior nessa última decisão de vocês depois da pandemia? Na conversão, que eu creio que aí veio a conversão. Isso, aí foi todo um processo que eu acho que assim, aí é ouvir a voz de Deus, aceitar os caminhos que Ele vai nos direcionando. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, não tem como. Porque eu acho que Deus usa pessoas para nos levar até onde Ele já planejou. Sim. Ele cria, né? Ele cria essas conexões. Ele cria essas conexões. E cabe a gente, né? Está disposto, né? Está disposto a aceitar e conviver. E fluir nesses lugares, nesses ambientes. Você vai florescendo. Porque só ficar ali, né, o Roger só ficar lá no escritório dele, eu só ficar ali na minha casa. Gente, desculpa, não vai bater na sua porta. Uhum. Você precisa estar em movimento. Isso, com pessoas. Com pessoas. E ame pessoas, exatamente, né? O princípio do amor. Ame pessoas. As pessoas pessoas. vão te direcionando, vão te mostrando que existe algo muito além, que você pode ir para o próximo nível, que você pode atingir um outro padrão. Um outro padrão. E é isso Perfeito. que tem acontecido com a nossa vida. Então, assim, hoje o Roger está vivendo experiências incríveis, tanto no lado profissional como pessoal. Sim. Tenho muito orgulho. O servir, né? Que ele falou muito do servir. Ele ama servir. Ele falou o tempo todo assim, eu acho que é um princípio que está na minha profissão e fora dela. Exatamente. Não, exatamente. O Roger sempre foi esse servo de Deus, né? Sim. Ele continua e é uma coisa que... E eu sempre fui muito compreensiva. Apesar de nós mulheres sempre ter aquela... já gerou muitas discussões entre nós sobre isso, porque a gente sempre tem aquele ciúmezinho, né? Eu não sou uma mulher ciumenta, mas sempre rola, né? Aquela coisa, você dá muito mais atenção pro fulano do que quando eu tô falando com você. Ou coisa assim. Comparações. Exato. Acontece. Não existe a vida perfeita não mesmo. Existe. Até porque o casamento saudável também é isso. Exatamente. Né? São duas pessoas diferentes no mesmo ambiente para poder tratar disso. Exatamente. É um desafio. Exato. E ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. E seguimos, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Sim. Ele expõe a dele, eu coloco a minha e já explico o porquê disso, ele explica. E aí a gente encontra ali um caminho do meio para situações. Porque é isso, eu acho que um casamento é isso. E você vivencia isso todo dia. Exatamente. Com todos os dias. Integridade. Exatamente. A gente vive isso dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, tanto no desenvolvimento profissional do Roger, no crescimento que ele está buscando, quanto no crescimento e no desenvolvimento dos meus filhos, dos nossos filhos. Porque hoje eu não entendo só... eles são duas crianças. Sim, são duas crianças, mas a gente sabe que a gente vive num mundo completamente diferente, né? Cada vez mais competitivo. Mais competitivo, bastante complexo, né? E a gente precisa estar muito atento. E até na questão da educação, né? Porque, sim, principalmente. Porque você tem que dar uma educação cristã e o mundo não prega isso. Exato. E assim, não é a escola que vai te oferecer isso. Então, assim, eu sou muito atenta a todas as situações, a todas as experiências que os meus filhos vivem. Sim. As amizades, né, o que eles estão vivendo e experimentando, ouvindo. Faço, assim, sou muito, óbvio, presente na vida deles. Estou o tempo todo com eles, vivendo as experiências deles, porque no momento ali que eu estou ali para já dar a orientação certa, o que, no meu entendimento, baseado naquilo que eu tenho aprendido, naquilo que eu estou buscando. E no que você vive, né? Naquilo que eu vivo, já vou direcionando. E aí facilita muito. Isso é um privilégio. Facilita muito. Então, assim, eu abri mão da minha carreira? Sim, eu abri mão da minha carreira. Mas eu não transformei isso em algo ruim.
eu olhei para minha família, eu olhei para os meus filhos e falei, então tá, já que é isso, e Deus vai me confirmar se realmente isso, e tem me confirmado, obrigada a Deus por isso tudo. São muitas confirmações já em relação a isso, por isso que é libertador quando você aceita, quando você vive esse propósito. Você caminha sabendo que está fazendo a vontade do Senhor. Exatamente, isso te alimenta de uma forma, te dá uma energia, né? Te dá visão. Visão. Porque o Senhor está te dando sabedoria em todas as áreas da vida da sua família para você atuar com louvor. Né? E o sucesso é isso. É você alcançar, é você ver que todos à sua volta estão bem, estão felizes, estão realizados, estão em paz, estão vivendo os propósitos de Deus. E você conseguir viver isso, né, Marcinha? Porque hoje você consegue viver, né? Sim. A integralidade integral. Eu chego ali pro meu filho, eu sei o que ele está fazendo, eu sei o que ele está buscando, eu estou vivenciando as experiências dele com ele. E isso vai passar, essa fase dele vai passar, ele vai chegar a outras fases, a outras companhias. Exato. A namorada o mesmo. Né? E você vê que você está conseguindo alcançar. Só que é nessa idade, na infância, que a gente constrói. O caráter. O caráter. É nesse momento que a gente coloca ali dentro, né, do coração, né, da criança, dos nossos filhos. O que ele deve buscar. Aquilo que é importante na vida. Então, assim, os princípios que nós, como família, vivemos, eles são inegociáveis, inclusive para os nossos filhos. Perfeito. Se nós aprendemos a viver em princípios, os nossos filhos também precisam viver. Não é, mas eles são crianças. Não, isso não existe. A formação. Exato. Faz parte da nossa família. Se eu e o Roger, como família, como marido e mulher, né, num casamento, decidimos viver com princípios, os nossos filhos também vão, aos poucos, entendendo tudo isso. Então, assim, o Rafael hoje nos questiona muitas situações e a gente sempre tem um embasamento de Deus mesmo, da palavra, para dar essa resposta para ele ter o entendimento em diversas situações. Gente, muitos mentores falam, é gratuito, tá aí na internet para quem tiver vontade né, de buscar isso. Se alimentar dessas fontes, são diversas, né? Mas assim, tá ali na palavra, tá na Bíblia, tá escrito, tá tudo ali. É só você ter esse entendimento. Eu ainda peno muito com a Bíblia de entender, ainda preciso buscar Mas muito. Essa busca sua é o que vai trazer, Exatamente. né? E a gente vai buscando e a gente vai recebendo. Sim. E quando você tá aberta... Quem busca, acha, né? Exatamente. Assim? Você vai recebendo e aí dá aqueles insights e você fala, é isso. E você vai manual, mudando. A palavra de Deus. E você vai moldando. E aquilo que às vezes você fez de uma forma que não era mais correta, você vai lá e transforma, você muda. Pede perdão e refaz o caminho. Refaz. Então, assim, e isso a gente tem passado para os nossos filhos. Eu sempre falo, filho, a mamãe não é perfeita. Né? Eles têm essa grandeza de olhar e falar, não, a mamãe não é perfeita, o papai não é perfeito, nós vamos errar, vocês também vão errar, vocês estão aprendendo, é um começo. O Rafael, ele é muito perfeccionista, ele é assim, tudo tem que ser perfeito, tem que ser certinho. E isso é um grande desafio para ele lidar, né? Sim. E a gente usa muito isso, fala assim, filho, a mamãe também erra muito. Eu passo isso com a minha mais velha também. Mesmo vivendo, né, mesmo buscando, somos eternos aprendizes até o último dia da nossa vida. E tá tudo bem. E tá tudo bem, faz parte. Até porque somos né? Fruto do pecado. Inclusive no nosso relacionamento, eu e o Roger, todos os dias estamos aprendendo, não estamos prontos. Construção. Nunca. Construindo e planejando juntos aonde queremos chegar. Qual é o próximo? Qual é o próximo nível? Qual é a próxima fase? O que eu falo é isso. Buscar sempre essa integridade na família. A unidade da família. E a gente, como mãe, como esposa, a gente tem um papel muito importante. Sim. Eu fico, assim, entristecida quando eu vejo que a mulher quer se abster desse papel. Que é tão fundamental e importante. Tão fundamental. Eu falo, por quê? Filhos equilibrados, né? Exato. Eu ainda falo assim, o que um filho conhece do pai é o que a mãe apresenta. Exato. Então, você a gente que pode perceber, né? Se a gente tá bem, a família tá toda bem, tá bem, a casa tá bem, verdade. O marido tá bem, o termômetro da família é a mulher. Exato. Se você não está bem, você vai ver que vai desequilibrar. Então, assim, é isso. Você se apresenta para seus filhos
E os seus filhos são apresentados para o Pai através de você. Exatamente. E essa formação de caráter é o que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que ensinar os nossos filhos para que quando crescer não se desvie desse caminho. Exato. E é nessa fase que é tão importante você estar presente, você estar ali caminhando com eles e mostrando que a verdade e a vida é o Senhor, que você tem que estar realmente alicerçada na rocha, experiências de fé para eles falarem, esse Deus, a minha adoece e fala logo, vou orar. Ela não procura saber logo o médico, não, vou orar aqui, mãe, vamos orar aqui que essa febre vai passar. Porque a gente gosta de exercer essa fé. Exato. É uma fé racional e o sobrenatural vem dele. Eles têm que entender que o sobrenatural é do Senhor, o que é natural é nosso. O caminhar, o se posicionar, Sim. né? Então, Sim. se você não se posicionar, como é que Deus vai fazer por você? Exato. Né? O Deus natural faz é... a parte dele, mas a gente, nós temos que fazer a nossa parte. O sobrenatural. Exato. Natural é Não, seu. exato. Não coloque na culpa de Deus, não. Não é na conta tem... dele. Não tem. Não é dessa... vou ficar aqui O Senhor te deu um sonho, vá para Alphaville. Aí vem Márcia, sonha e fala, ai, Senhor, vamos ver que dia esse corretor vai bater na minha porta. Não. Isso. Faz o teu ID, caminha. Você tem que buscar, você tem que correr atrás. Pisar você sem chão. Que tem que fazer. Exatamente. Sempre é maior. É crer. É a fé. É sempre onde maior, sua né? fé é testada. Geralmente Deus vai nos testar. E os desafios sempre maiores do que você pode. Deus nos testou muitas vezes. Várias provas, né? Várias provas. E vivemos, ainda hoje, a gente fala assim, qual vai ser a próxima? Porque ele nos prova, sim. É o caráter. Ele nos é o seu coloca caráter, em prova forjar o caráter. para ver qual o caminho vamos escolher, para que lado vamos seguir. Porque nós somos humanos e somos passíveis todo o tempo, mesmo que você tenha uma fé inabalável, mesmo que você tenha uma espiritualidade elevada, estamos sempre sendo tentados a errar. É. E quando você reconhece isso, você também aceita as mudanças. Verdade. Você aceita que aquilo que você construiu talvez precise ser desconstruído e por você mesma. E aí é que é difícil. Porque difícil, a sua vaidade mas é necessário. Que a vaidade não pode existir. Nem Não no casamento, nem na criação dos filhos. Errou, pede perdão. Quantas vezes eu já pedi perdão às minhas? Mamãe falou muito grosso com você hoje. Foi um problema meu que eu trouxe pra dentro de casa. Muitas vezes. Filha, aquilo que eu falei com você, eu repreendo agora. Quantas vezes? Que às vezes sai uma palavra que não... Sim. Que lerdeza. Já pedi perdão muitas vezes. Que falta de... Você tá sem atenção. Na hora do nervoso que a gente fica, né? E aí fala, também não, mãe, tudo nervosos. bem. Não, tudo bem, não. Eu falei uma palavra que foi lançada pra sua vida e eu tenho autoridade. Exato. Então vou repreender já agora. Peço perdão e repreendo. Cuida da boca, cuida do que ouve, cuida do que vê, porque Deus nos deu sabedoria. Veio pra gente. Deu o livre-arbítrio Exatamente. De escolher. Exatamente. Então, isso é uma coisa que é muito, muito importante a gente considerar sempre. Exato. Deus nos dá sabedoria? Sim. Nossa, abundante. Verdade. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio. E temos que escolher da melhor forma. A escolha e só sabemos... é nossa, sempre. E só sabemos quando estamos em Deus, né? Exato. Porque se você busca, você acha. Exato. Beber dessa água tá ali, ó. Exatamente. É um manual. Exatamente. Agora, para onde eu tenho ido? Exatamente. A quem eu tenho buscado? Exatamente. Um método desse que fizemos ano passado, observe que nem todo mundo está disposto a passar 3 dias ouvindo sobre princípios. É só isso, gente? Não. Não é sobre isso, não. Só quem vive. Só quem vive, sabe? Eu mudei muita coisa na minha vida. Quando eu saí do método... Bom, o Roger já fez, acho que uns 4 ou 5, né? Sim. E eu, todas as vezes que eu posso acompanhá-lo, eu vou, né? Mas a maioria das vezes ele sempre leva alguém junto, então eu deixo esse momento dele também, porque para ele é importante ele cultivar isso, né? Passar para outras pessoas aquilo que ele principalmente quem está ao redor, né? Porque acaba que tem que caminhar, né? Nesse processo você vai caminhar com pessoas. Sim, e tem que estar no mesmo propósito. Sim, com certeza. Né? E aquilo que, né, gente, como sempre, né? Aquilo que é bom, a gente precisa compartilhar. Claro. Se está sendo bom para nossa vida, se está fazendo sentido para nossa vida, tem por que fazer eu não vou oferecer para o outro? Porque foi... Eu vou beber dessa água sozinha nunca. Exato, exatamente. Então, assim, é isso que a gente sempre fala. Às vezes as pessoas falam, nossa, só fala disso. Gente, é porque mudou a minha vida. Mudou a minha Transformou também. a minha vida. Eu precisei, assim, eu não tinha expectativa. Eu precisei buscar. E é bom que você busca no caminho certo, né? Então, assim, mesmo que se você não tenha uma expectativa de futuro, construa ela. E conserta o presente. Exato. Já é um presente o presente. Construa você mesma. Você tem, Deus nos dá essas ferramentas todas. Ele usa pessoas, tem a palavra que está lá à disposição de qualquer um, em diferentes fontes. Sim. Né? Então, tá ali. Vá buscar. Então, assim, hoje, eu me considero, o Roger, a nossa família, eu me considero, sou muito grata, muito, muito grata mesmo por tudo que Deus nos deu, por tudo onde Deus nos colocou.
a cada nível que ele vai nos elevando. Mas eu sei que eu preciso também fazer. Eu preciso também estar em movimento. Sim. Eu preciso também ser uma mulher sábia. Sim. Todo tempo. Sim, Todo tempo. Eu não posso esquecer nem um dia disso. Aliás, na hora da ira, né? Sim. Na hora da raiva, a gente precisa lembrar. Sempre. Trazer a memória. Trazer a memória. E a gente às vezes esquece. Sim. Não é fácil. Mas o Espírito Santo convence, não convence, Sim. não. A gente acaba de fazer. Aí você vai assim, ó, puxa a orelha. Aí eu, Fala, eu vou meu Deus. voltar, eu vou ter que voltar e fazer o caminho de volta. Exato. Perdão. E o perdão é o princípio maravilhoso, né? Sim. É nele que você vai trazer o princípio do amor, é nele que você vai reverberar na vida de outros. Porque se eu tenho que ser um livro, primeiro é para minha casa. Com certeza. Né? Meus filhos, minhas filhas entenderem quem eu sou, para que aquele mundo lá fora não queira colocar que elas tenham esses fãs. Sim. Elas queiram performar através da minha vida e do meu esposo. Sim. Onde elas enxerguem Deus na minha vida a tal ponto que elas saem, bendita seja. Exato. Né? Bendita seja minha mãe, bendito seja meu pai. Eu quero essa vida para mim. Isso. Que o mundo não traga essas influências para a vida dos nossos filhos, Com da certeza. nossa casa, mas que venha a influência da nossa vida. Sim. Que é um livro aberto para os filhos, porque é muito fácil no Instagram você olhar aquilo ali, mas o real, a vida real, quem sabe é quem Eu ia convive, falar exatamente isso agora. né? Ser de verdade. Ser de verdade. Se sustenta. Ser. Exatamente. Então, assim, não dá para você ter uma postura, para você ser uma pessoa dentro da sua casa, com seus filhos e seu marido, Sim. e você ser outra pessoa no mundo externo. Não se sustenta. Não sustenta. Tem data de validade. Sim. Mas quando você é de verdade, onde quer que você estiver. Bendita vai ser. Exatamente. As pessoas vão te enxergar. Não importa, o seu filho vai ter a mesma visão que as suas amigas, que a pessoas de trabalho. Na escola. Na escola. Né? Todas as pessoas vão ter a mesma leitura de Sim. você. Porque você é uma pessoa de verdade. Não importa onde quer que você estiver. Você vai reverberar a verdade. Exatamente. Você observa na escola. Tem tanta criança que chega na escola, às vezes é mais feliz do que dentro de casa. Quando sai da escola chorando porque não quer sair, porque gostou do ambiente. E as crianças que são felizes, elas externam isso de tal forma que a escola fala assim, que criança bem cuidada, bem criada. Que assim aparece com os pais e tem aquela linguagem de amor, é abraçando, é beijando. Por quê? Porque recebe isso, Sim. né? A intencionalidade da Eles criação. refletem aquilo que eles recebem. Não A tem intencionalidade tem que existir. Você está com seu filho ali, é palavras positivas. Você é sacerdote e a mulher é a pedra, né? Dentro de Sim. casa. É aquela que vai falar assim, filho, eu profetizo na sua vida e o sacerdote está ali, ó, impondo as mãos e colocando os filhos na direção correta. Porque Sim. se a gente não exercer esse papel, a sociedade traga. Sim, sim, com Vem o certeza. inimigo ali e traz O tempo todo. aquelas influenciazinhas. Todo dia. Influência hoje na internet é fácil. O nome já fala influencer. Exatamente. E como é que tem influenciado a criação de seus filhos? Como tem influenciado a sua vida enquanto mulher? Quantas influências você tem ouvido? Exatamente. E você não sabe se ela tem vivido, Exato. porque tem que ser de verdade, né? É o que os pastores falam, o povo está deixando até de ir para a igreja, porque está ouvindo culto em casa. Mas essas pregações, elas são boas, mas o congregar é importante, o prestar culto. Você não está indo ao Aquilo que você culto, né? ali vai você é prestar culto. testado também no ambiente da igreja, você é muito testado. Pois é. Os seus princípios, os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita. Sim. Você acaba vivenciando ou experimentando, né, Sim. situações que te tiram da zona de conforto. Sim, verdade. Tá? E ali você, às vezes, tem gatilhos que você fala, nossa, preciso evoluir aqui. Não estou preparada. Sim. Né? Porque, às vezes, lá na nossa casa, a gente tem um ambiente, tá no nosso conforto, né? Sim, sim, tá na sim. nossa zona de conforto. Sim, E tranquilo. aquilo, isso, é o nosso chão, né? Você não está congregando, você não está compartilhando, você não está em domina ali. comunhão. Isso. Vai pro mundo externo, vai pra igreja, vai pra um lugar que não é. Você vai viver experiência, você vai ser colocada à prova de Muito. situações onde que você vai ter gatilhos para entender que, olha, isso aqui eu preciso buscar, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso evoluir, né? Isso o tempo todo eu e o Roger, a gente conversa sobre isso porque a gente está vivendo isso, tudo muito novo na nossa vida. Então, assim, é uma reflexão que você tem que fazer todos os dias. Por isso que eu falo, nós não somos perfeitos. Todos os dias a gente precisa buscar
é hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. E a palavra de Deus diz que ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente. Porque ali é que vai sair a virtude do Senhor. Com certeza. Porque você vai saber que não é por você, é porque ele te colocou à prova e ele está te dando refrigério para você passar por ela. Exato. E ali você vai conseguir entender a nova massa que se formou. Exato. Né? Através Exato. do que ele te posicionou para você ser, você caminhou. Essa caminhada de fé é linda. Sim. Você acompanha que você o tempo todo só falou em processos que vocês viveram. Estações. Passou. Você não fica ali, né? É uma terra que ali você esqueceu. E você, quando caminha nessa certeza em Cristo, você nunca vai voltar para aquele passado com dor. Você volta como testemunho. Sim. E falando ali com emoção. Você passa a verdade nesse testemunho. Você passa a emoção, porque você fala assim, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Com certeza. Então, Todas é as a vezes certeza. que nós caímos, e a gente cai, faz parte do processo, Sim. ele nos levanta. Sim. Ele está lá. Ele está lá Pronto. sempre estendendo a mão para nós. Cabe nós levantar a nossa mão e falar, Senhor, pegue na minha mão. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Me direciona, me conduz, me tira deste lugar, me leva. O Senhor sabe. Então, assim, depositar a sua vida, a vida da sua família, nas mãos do Senhor. Todos os dias, todo o tempo. Verdade. É tão confortante, de uma certa forma. Porque os dias difíceis e os dias ruins é para todo mundo. Sim. É para todo mundo. Independente de Não cor, existe ninguém... condição. Exato. Mas como você vai lidar com isso é o que nos torna diferentes. Como você vai lidar Nos com dias aquela maus. situação. Você vai se vitimizar, você vai se colocar numa situação desfavorável do outro, a tal da situação olhar para a grama do vizinho, ou você vai olhar para você. Muitas vezes eu tive que fazer essa reflexão comigo. Sim. Para de olhar o outro, olhe para você. Construa a sua família, a sua vida. Não importa o que os outros estão vivendo. Cada um tem a sua receita e a sua caminhada. Então, isso foi uma das coisas que me fez olhar para frente e falar, tá, tudo bem, aconteceu isso, mas se Deus me entregou, é porque eu tenho condições de mudar, de transformar, de mudar tudo isso para um testemunho de fé, para um testemunho de vida, para algo que vai falar assim... Vai impactar e vai trazer mudança. Exato, mas assim, que eu vou agradar ao Senhor. Amém. Porque eu acho que assim, é isso. Hoje eu busco isso, agradar ao Senhor. O que Ele quer de mim? O que Ele busca? O que Ele espera da Márcia? O que Ele espera da Márcia mãe? O que Ele espera da Márcia esposa? O que Ele espera da Márcia irmã? Da Márcia filha? O que Ele espera? E isso eu preciso buscar. Eu preciso ter esse entendimento para eu poder me posicionar. Né? Tantas pessoas nos pedem um abraço, né? Um carinho, uma atenção. Como você está sendo? Como você está respondendo? Como é que você está gerindo esse tempo com essas pessoas? Exatamente. Então, assim, sempre quando eu falo, né? As situações, elas vão acontecendo, mas você tem que ir administrando elas. Mas você precisa fazer olhar para você. Sim. Olhar para aquilo que você está devolvendo. Sim. O que a Márcia está devolvendo quando alguém te solicita, alguém te pede uma ajuda, alguém te pede um conselho, alguém te pergunta, nossa, como você passou por essa experiência? Você está disposta a isso? Você fica disposta a isso? Você tem essa disposição para o reino com isso? Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter, porque é isso que ele espera. Ele espera que aquilo que você viveu, a sua experiência, seja usada para a vida de outros e para ser melhor na vida do outro. Ah, mas eu sofri, eu vivi. Paciência, todo mundo... Não. Se você já viveu, se você já sofreu, se já foi dolorido para você, permita que outra pessoa viva talvez a mesma experiência, mas que não seja tão dolorido. Sim. Não vai ser diferente o processo, não vai ser diferente aquilo que vai impactar, não vai ser diferente o que ela vai ter para contar. Sim. Mas vai facilitar, vai melhorar. A sua vida vai ser usada como exemplo para aquilo. Não precisa permitir que as pessoas vivam aquela dor. Sim. Você já viveu, você já sabe como é. Que aí é o princípio do amor, né? Exato. Eu amo tanto essa pessoa, então, porque eu vou deixar. E isso, assim, isso é uma forma voluntária, né? Isso tem que estar dentro de você. E aí é onde que eu falo, ser de verdade. Quando você carrega isso,
pouco importa a pessoa que te perguntar. Pouco importa. Você vai Importante. dar a mesma resposta, você vai dar a mesma atenção, você vai dar o mesmo carinho, você vai dar vai ter essa mesma empolgação Sim. de você falar, estou aqui, o que eu posso te ajudar? Sim. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Exato. Então, perfeito. assim, isso é uma das coisas assim que tanto para mim quanto para o Roger é muito importante mesmo, porque eu achava assim, nossa, às vezes eu mesmo questionava, né? Por que todo mundo me pede ajuda? Todo mundo, né? Porque você tem a capacidade. Se você Gerir tem, esse se servir. você tem essa capacidade, faça isso. É o servir, né? Ajude, sirva com o coração, sem esperar nada em troca. Não espere. Não espere nada de pessoas. Espere dele. Ele Amém. fará. Amém. Ele vai fazer. Então, hoje eu tenho a minha... Hoje Falou comigo aqui, viu? Isso. Você falou comigo agora profunda, amiga. Eu e o Roger, a gente tem muito isso. Não faça por pessoas. Não faça pelas pessoas. Por ele. Faça por ele. Faça pelo Senhor. Faça por Deus. Com excelência. Porque ele tem feito com excelência por nós, pela nossa família, pela nossa vida. E isso eu acho que a gente aprendeu. Isso é libertador, sabe? É libertador, mas a Porque gente aprendeu. Você para de exigir dos outros vivia aquilo assim, que a pessoa, isso, né? A gente não vivia dessa forma, mas a gente aprendeu, e quando a gente aprendeu, aprendemos e vivenciamos. Agora a gente coloca em prática, a gente vive isso. E quem planta, colhe. Gente, vocês estão muito afinados. Foi isso que ele falou, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Não tem como. Não Se tem. você plantar tomate, Vai colher tomate. vai colher tomate. Não vai colher outra coisa. Não tem como. É. Essa é a lei. Você entende hoje que dentro daquilo que você se colocou à disposição para aprender nesses princípios, quais eu vou perguntar como aquela pergunta chave final? Tem muito mais da Márcia para se falar, mas eu acho que a forma mais compilada que eu acho de trazer esse segundo bloco, né, essa segunda temporada, é sobre esses princípios. E essa Márcia que está construída hoje, sentada aqui, conversando e reverberando na vida de outras pessoas através de testemunho e da vivência, porque tem que ser de verdade, Sim. né? Quais são me dá 4 princípios que a Márcia, quando aprendeu, falou assim, tenho que colocar em prática logo para começar a arrumar minha casa. Conta pra gente aí 4 princípios. Eu coloco, né, como eu te falei já, o que foi mais importante para nossa vida é a gratidão. Sim. Seja grato no pouco para ele te honrar no muito, Amém. tá? O princípio do perdão. Esse é difícil, viu? Ele é difícil, é doloroso. A gente resiste muito. Muito. Ali é forjar o caráter. Exato. É o perdão. Mas o princípio do perdão tem que caminhar do seu lado todo o tempo. Pedir perdão, perdoar as pessoas, porque é isso, os seres humanos erram, falham, eu falho, você falha. Verdade. E o pedir perdão, receber o perdão, faz parte dessa construção de um próximo nível. Não tem como. É a oração do Pai Nosso, né? Exato. Perdoar os nossos... gente- Assim exato. como nós. Como é que A a gente pode gente- chegar a Deus e falar que a gente perdoa, né? A Se não gente perdoa. vai lá, ora, mas não faz. Não tem Perfeito. como. Então, assim, não importa. É muito difícil, né? Porque tem coisas banais que é muito fácil você perdoar. É. Eu sei que tem pessoas que viveram coisas que são, assim, Conflitantes. muito doloridas, e é muito difícil. Mas é isso que Deus pede para nós, perdoar. E temos que perdoar. Verdade. Não importa o quanto dolorido foi, não importa quanta dor aquilo te causou, temos que perdoar. Um outro, sim, que eu acho que é muito importante é o princípio da honra. Eu fiz esse evento, Mulheres de Honra, com esse princípio. Temos, assim, tá lá, tá na palavra. Tá. Honrar pessoas que, né, principalmente pai e mãe, é uma Sim. coisa que, assim, para mim e pro Roger é inegociável, tá? Na minha vida também. Então, assim, principalmente honra pai e mãe. Então, o princípio da honra é uma coisa que tem que estar sempre muito... É que caminha, caminhar né? junto. É E você caminhada. perceber quem
quem foi que Deus usou, né? Nesses processos. Nesses processos todos. Que caminhou contigo, isso, né? que segurou na sua mão e que te ajudou a chegar, a passar por esse processo. Perfeito. Que facilitou ou que diminuiu a sua dor. Então, assim, a gente não pode esquecer nunca. Mas, assim, não é fácil Não. a gente reconhecer. Às vezes é muito difícil a gente reconhecer uma pessoa e honrá-la, né, de uma certa forma. E assim, Princípio da honra. princípio da honra pra gente foi um assunto ainda que gera muita reflexão, né? É porque honrar até o de casa é fácil, né? Pra Sim. gente é mais fácil. Que a gente honra e às vezes a gente acha que tá honrando, então talvez merecesse até mais. Exato. Né? Eu falei hoje de manhã, eu acordei com o meu dia já falando assim, eu vou honrar logo meus pais. Eu não tava com a foto do meu pai que eu tive que pegar, peguei logo da minha mãe. Mas para eu estar aqui, eu tenho uma estrutura lá que está mantendo minha família em ordem, que é minha mãe e meu pai, para minhas filhas estarem em um ambiente seguro. Exato. E é aquela questão de não terceirizar, né? Exato. Que eu sou mãe e eu quero alguém que tenha o mesmo sentimento que eu tenho e nada melhor do que a minha mãe. Exato. Que está lá Sim, com cuidando certeza. e eu sei Que bênção. eu consigo contar. Que bênção. Então, eu já cheguei de manhã honrando. Eu comecei o meu dia nesse princípio da honra. E para a gente honrar pessoas fora, uma irmã, um pai, é mais difícil. Uhum. E você se colocar à prova e à mesa para falar assim, eu te honro, meu médico, porque apesar do diagnóstico, você não soltou a nossa mão e ainda nos instruiu. Sim. São detalhes. Eu acho que a honra está nos sim, detalhes, Marcinha. Sim. Sim, né? sim. Para mim, você aqui reconhecer. você sentar aqui hoje e estar aqui conversando comigo, você me honrou. Sabia disso? Porque também, amiga. você, amiga, sabe por quê? Que Porque honra. eu liguei para você e eu sei as atribuições que você tem e a sua vida corrida. E você parou para estar aqui comigo. Então, para mim, eu me senti honrada através da sua vida e de seu esposo. E a gente combinou horário e tudo, e eu falei assim, até no horário a mulher tá honrando. Não é aquela pessoa que atrasou, chegou querendo dar o seu melhor para sentar aqui com a gente. Então, assim, eu me sinto honrada. Esse princípio você já cumpriu agora de manhã comigo. E eu sei que cumpre com muito mais pessoas, porque você ama servir. Eu acho que esse princípio da honra, ele acaba, né? Está interligado. É um princípio que as pessoas precisam dar uma importância bem... muito importante. É muito importante. E a honra a Deus que você deu o tempo todo aqui. Exato, porque quando você honra alguém que te levantou, alguém que te deu a mão, alguém que te facilitou, Sim. Você está abrindo caminho lá no céu. É lá. É lá. Então, assim, de novo, é através das pessoas, mas vem do céu. Para você, vem do céu. Verdade, perfeito. Entendeu? A gente Então, tem que fazer assim, o céu na você... terra, né? Vamos fazer esse céu na exatamente, terra? É com exato. pessoas, é com processos Isso. que a gente passa, é o testemunho, é um casamento feliz, são filhos bem criados para povoar essa terra. Exatamente. Famílias que vão ser saudáveis e geradas através de uma família base Exatamente. saudável, né? Exatamente. Então, fomos para o princípio da gratidão, do perdão e da honra. Você fecha o seu quarto princípio com o quê? Do amor. Ah, linda. Não podia ser Não. Não podia ser outro, né? Do a sua amor. vida foi feita de amor. Exato. Então, assim, a minha filha Sim. é o amor em pessoa. Eu sou enlouquecida por ela. Sim. Sou muito, muito, muito grata. Deus já sabe o quanto que eu já agradeci a Deus por me permitir, por me escolher por ser mãe dela e por viver, mesmo que tivemos processos doloridos, intensos, doloridos. Não saber do futuro é uma coisa que destrói o coração de uma mãe. Sim. E eu busquei no Senhor, eu busquei em Deus e Ele me deu resposta. E Amém. Ele me entregou. E eu falo que assim, o princípio do amor é uma das coisas também muito difíceis, porque a gente tem muito ego, a gente às vezes é muito egoísta e não é fácil você amar o outro mais do que a si mesmo. Verdade. É muito difícil. E isso a gente começa dentro da nossa família. E a minha filha me ensinou muito de amor. É a prova viva, né? É a prova viva. Do que você reverbera em amor. Ela ama pessoas. Não importa
Não importa quem ela seja. Incondicionalmente. Aquele amor puro. É amor puro. Ela pode nunca ter te visto. Ela vai te dar o abraço mais incrível e maravilhoso do mundo. Ela vai... É o que a Bíblia fala, né? Pra ser igual uma criança, né? Exatamente. Então, assim, é um anjo de puro amor. Quem convive com ela, quem conhece ela, sabe. Ela é, assim, e ela me ensinou isso, né? Muitas vezes, eu, no meu momento, assim, de ruim, de uma certa forma, Sim. eu olhava ali para aquele rostinho e ela ali emanando um amor sem fim, né? E falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha para isso. Olha para ela. Ali, tão indefesa, com todas as dificuldades. E é assim, ela é a criança mais feliz do mundo. E a confiança que ela tem em Deus e em vocês, né? Você percebe? Sim, amor o tempo todo para todas as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem. Ela está sempre ali entregando aquele sorriso maravilhoso, né? Então, assim, é incrível. E isso foi, assim, uma grande lição para a nossa vida. Sim. Então, todas as vezes que a gente está numa situação muito difícil, que a gente vive isso no nosso dia a dia, em alguma situação, eu sempre busco essas situações, esses momentos, e falo assim, isso é muito pequeno. Olha o que eu passei. Exato. Então, assim, o princípio do amor é uma das coisas que a gente precisa todo dia lembrar. Porque a gente vive dias difíceis, momentos, a vida social, né, tempos difíceis. Tempos difíceis. E se a gente não se apegar a esse princípio, a gente vai sofrer um pouco. E não podemos esfriar, né? Não. Por mais difícil que seja, por mais... como fala, né? Eu ouvi muito o Tiago Brunet fala muito, né? Sim. O mundo não vai melhorar. Quem vai melhorar somos nós. Verdade. E isso eu acho, assim, é incrível. Essa frase é muito... para mim, é uma coisa que eu sempre, às vezes, nas nossas reflexões, nos nossos questionamentos, quando a gente vê coisas que acontecem, você fala, meu Deus, como isso está acontecendo? É inaceitável. E aí eu volto para essa frase, que tocou muito, assim, desde a primeira vez que eu ouvi ele falando isso. O mundo não vai melhorar. Quem vai melhorar somos nós. E realmente, é isso. Nós temos que buscar sermos melhores. Melhor o tempo todo. Amar ao outro mais do que a nós mesmos. Fazer o melhor. Estar disposto a servir. Saber a ordem, né, das prioridades. As prioridades. Colocar prioridades na nossa vida. Se posicionar. Se posicionar diante delas. E saber, não, primeiro isso. Primeiro a minha família, Deus, a minha família, e depois a gente vai escalando. São os acréscimos da vida. Exatamente. Quando você tem esse posicionamento, e quando isso está claro para você... Você vive a plenitude, né? Sim. Tudo fica mais fácil. Você consegue falar o não, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de falar. Eu tenho muito até hoje. Eu tô aprendendo. Tá aprendendo. Eu tô aprendendo e, assim, tem sido, assim, libertador. Você falar não. Verdade. Agora não. Primeiro isso. Eu tenho o meu propósito é esse, então eu preciso cumprir. Se depois eu vou lá e vou fazer isso. Então, assim, colocar prioridades da sua vida. Verdade. Então, assim, para mim é muito claro as minhas prioridades na minha vida, como família, como esposa, como mãe. Então, assim, não é questionável. Inegociável. É inegociável. É inegociável. Perfeito. Então, assim, isso é a posição... o posicionamento que você tem que ter como pessoa, independente do lugar que você estiver. É aí que você floresce, quando você se posicionou, né? Exatamente. Sim. Você floresceu em todas as áreas. Exatamente. Onde você achou que estava posicionado, que era na pedagogia, onde o seu sonho... Não, aquilo ali foi só... Foi uma preparação para você viver esse processo. Exatamente. E quando você se posicionou no que Deus queria para você, você conseguiu florescer em todas as áreas da sua família, da sua casa e da sua vida. Exatamente. Enquanto pessoa. Exatamente. Como é que as pessoas podem querer servir a um Deus que ela diz que serve, se ela não fizer isso na vida dela? E as pessoas enxergarem essa verdade nela? Exatamente. Né, Márcia? É sobre isso. Não tem como. Que delícia de papo. Olha que essa mulher falou que era estreia hoje dela. Conversou e ainda não esgotamos os assuntos. Mas me sinto honrada, Marcinha. Te agradeço pela presença. Acho que quem puder começar a se posicionar nessas atitudes e não deixar para o outro dia, é o agora. Como o método ensinou. Pega o telefone,
Liga para aquele parente e pede um perdão. Liga para aquela mãe que você nunca agradeceu por aquilo que ela fez com você e honre só numa gratidão. Exato. Né? São pequenas coisas que fazem a diferença na vida do outro e quando você planta isso, você vai colher isso. Exatamente. Né? O posicionamento de uma mulher, ela vai gerar frutos numa família, ela vai gerar frutos numa sociedade, porque não vai ficar ali dentro de casa. A Márcia que se posicionou enquanto esposa, o marido dela externa fora de casa. Não é só dentro de casa com ela. Ele se torna um homem melhor, a integridade da família está ali capacitada naquele sacerdócio. Exato. A Márcia que se posicionou com relação a seus filhos, ela está gerando um homem ou uma mulher de futuro que vai ter uma família e vai constituir com uma base sólida. Por quê? Porque ela está reverberando na vida dos filhos isso. A Márcia, pessoa física, CPF, ela está gerando servir, a gratidão, a honra a quem está ao derredor e no processo dela. Isso tudo, se a gente entender que é um conjunto de fatores que o Senhor colocou a gente aqui na Terra, que não é sempre sobre nós e sim sobre Ele, a gente entende o que é o reino de Deus. Exatamente. E a gente quer buscar cada vez mais Ele e a sua justiça, porque todas as demais coisas serão acréscimos na nossa vida. Com certeza. Né? Então, esse posicionamento de fazer um café com Lady não foi para mim, não é sobre mim, é sobre fé. É sobre reino, é sobre posicionamento, para gerar valor para quem está assistindo, para que aquelas pessoas vivam o que eu vivo de princípios. Com certeza. É para aquelas pessoas entenderem que eu não só vivo sozinha, não. Tem pessoas do lado que caminham comigo, que cumprem princípios e estão vivendo o testemunho aqui. Exatamente. Né? Então, gente, vivam esses processos na vida com princípios e com valor, mas acima de tudo em Deus. Porque é Deus que te traz sabedoria, é Deus que vai te trazer discernimento. E se for casado, busca a concordância do cônjuge. Com certeza. Né? E que vocês vão se conhecer. Da unidade. A uma só carne que foi falada aqui, eu acho que é importante. Uhum. Vocês sempre buscarem estar orando junto, estar buscando junto, porque o cordão interdobra não se quebra. Exato. E o Senhor, Ele está ali, é na concordância. Né? E quando discordar, discorda, conversa fora de casa para os filhos não verem e depois volta para casa com a concordância realizada. Não dorme brigado, né, Marcinha? Não deixa o sol se pôr com a ira. Dorme brigado, não. Dorme assim, ó, abraçadinho, pedindo a Deus discernimento, porque a sabedoria vem mais da nossa vida, mas quando a gente está em Deus e buscando nele. Então, sempre busca no Senhor, que é aquele manual que está ali, a Bíblia, oração, jejum, tem tudo aí para vocês. É só querer. YouTube, muita pregação. Congreguem, porque é importante. Sim, é ali que você vai ser forjado. Sim, exato. Ó, o resumo do episódio, né? E é isso, gente. Exatamente. Congregar é importante. O servir é ali dentro da casa de Deus, onde a gente se torna menor. Né? Roger até falou aqui que ele serve no estacionamento. Eu falei, eu sirvo na cantina da igreja. E eu sirvo com alegria. Eu sirvo algo totalmente diferente do meu dia a dia. E ali eu estou sendo a irmã Daiane que vai servir, a irmã Leide que vai servir, é a Márcia que vai servir, é o Roger que vai... E é isso que o reino de Deus se torna. É quando está todo mundo em comunhão e unidade, servindo ao único e verdadeiro Deus. Amém? Amém, amém. Prazer. A honra foi toda minha. Tenho certeza que Querida, foi minha também. Amiga. Irmã. Amém, irmã. Paz. Aquela paz, né? Gratidão a Deus por ter nos encontrado. Amém, amiga. Por ter nos colocado. Nos conectado. Verdade. Verdade. Sou muito grata. Louvo a Deus pela sua vida. Pela que sua Deus também. abençoe muito as suas princesas, amém. a sua família, amém. seu marido. Recebo. E obrigada por esse convite. Foi uma honra estrear. Estreou no Café com Lady. Foi uma honra estar aqui com você. Eu obrigada, também. de todo o meu coração. Ai, gente, essa mulher me emociona. Encerrando mais o nosso segundo episódio da segunda temporada. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher e ela está aqui do meu lado agora. Que Márcia Sacomani, ela veio após o esposo. Então, o primeiro episódio foi dele, o segundo nada mais justo do que ser o dela para falar assim, ó, a outra sócia chegou e vou conversar um pouco com vocês a respeito de... Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. E até o próximo episódio de mais um Café com Lady.